atualmente está essa discussão, né? Surgiu essa APL 399 falando sobre legalização para o cultivo da maconha, né? Então, assim, todo o efeito danoso que seria a legalização das drogas no país. O senhor é um dos grandes especialistas sobre o assunto, assim, eu já ouvi o senhor falando, assim, e é muito importante que as pessoas conheçam e saibam o debate que há sobre isso. Eu acho que é importante que as pessoas saibam por que existem drogas ilícitas, né? As drogas ilícitas, elas foram lícitas em algum tempo, principalmente se elas são derivadas de plantas, né? E as drogas mais devastadoras do mundo vêm de plantas, né? A cocaína, né? O crack, que é um derivado da cocaína, vem da planta da coca. A heroína, né, que está matando hoje, está matando mais de 50 mil americanos por ano, né? A heroína, o ópio, né, são derivados de uma flor, até bonita, a papoula, né? E a maconha produz também danos importantes, né, cerebrais, danos físicos e mentais, né, importantíssimos, né, que as pessoas ignoram. Hoje já se sabe muita coisa sobre o dano da maconha, mas a simples observação empírica ao longo de séculos mostrou para os países do mundo, para o conjunto dos países do mundo, que essas drogas alteram muito o comportamento das pessoas e causam danos de longo prazo, né? Então, e aí a partir daí isso começou, isso se proibiu. A proibição é muito em função da produção em grande escala das drogas. Até 1799 foi o ano em que houve a primeira proibição no mundo. Foi na China, do ópio. Porque a partir daquele período ali, a Inglaterra estava produzindo em escala industrial na Índia e vendendo na China, que era o maior mercado do mundo na época. Já era o maior mercado do mundo na época. Então, os comerciantes ingleses que faziam isso foram os homens mais ricos do século XIX, né? Inclusive está na raiz da acumulação de capital do Banco Rothschild, o tráfico de drogas, né, para a China, do ópio, né? O maior traficante, o maior vendedor de ópio para a China era o Davison, que era uma família judia que morava na Índia, em Calcutá. Eram ingleses que moravam na Índia e produziam o ópio na Índia. E os filhos dele que se casaram com as filhas do Rothschild, né? Então houve um investimento ali, porque eles foram os homens mais ricos do mundo na época, né? Então, assim, a droga, ela causa dependência, as pessoas ficam desesperadas para consumir, né? E acabam com isso alimentando o mercado clandestino, e quando é legalizado aumenta muito o número de pessoas doentes. É uma doença do cérebro. A dependência química altera o cérebro para sempre. Isso é uma coisa que as pessoas não têm ideia, elas acham que é uma coisa temporária e tal. Vê os alcoólatras, né? Quem conhece um alcoólatra, quem tem um alcoólatra na família, e muita gente tem, porque o álcool é legal, então tem fácil acesso, né? Então muita gente fica dependente do álcool. Vejam o álcool, né? Quantas pessoas que têm a vida destruída e não conseguem parar, né? E não conseguem parar de consumir, é um desespero isso, né? Isso acontece com a cocaína, com o crack, acontece com a heroína, acontece com o ópio, e acontece com a maconha, né? A maconha, ela produz uma alteração mais de médio e longo prazo, ela não tem uma alteração tão aguda. A alteração aguda que a maconha dá é um certo em si mesma, como é? A pessoa fica mais voltada para si mesma, né? Ela fica com uma sensação de prazer intensa, porque todas as drogas dão prazer, senão não viciavam ninguém, né? Todas elas dão prazer no início, né? E a partir dali começa a haver uma deteriorização do cérebro, né? Começa na área da memória, a memória começa a ficar, vai sendo aos poucos destruída, né? Começa se a pessoa, ela desencadeia a psicose, desencadeia a esquizofrenia, né? Que é uma das psicoses mais graves e que inutiliza a pessoa para sempre, né? É a pessoa que tem delírio, que sai da realidade completamente, né? É 3 vezes maior o número de pessoas com esquizofrenia no grupo que usa maconha do que no grupo que não usa maconha, né? E ela também dá um certo déficit cognitivo de longo prazo.
os usuários. Tem o Ferguson, se vocês pegarem o Ferguson da Nova Zelândia, ele faz uma pesquisa muito detalhada. É quem tem o maior número de trabalhos publicados sobre acompanhamento de usuários de maconha, né? E ele mostra que são as pessoas que têm mais. Comparando o grupo de usuário e não usuário, o grupo de usuário de maconha são os que mais precisam de assistência social, os que menos têm diploma universitário, os que pior salário têm nos lugares de trabalho e os que estão mais desempregados, né? Então é um déficit cognitivo que dá quase uma deficiência mental, assim, com o tempo vai deteriorando. Eu conheço pessoas assim, eu conheci pessoas que eu vi desde pequeno, né, crescerem, brilhantes, inteligentíssimos, começaram a usar maconha e viraram pessoas, dependem de tudo, né? Não conseguem trabalhar, não conseguem fazer mais nada, né?